6 dos 10 ministros do STF já receberam valores acima do teto constitucional do funcionalismo, mesmo após assumirem assento na corte. Os pagamentos excedentes se repetem ao longo dos anos e envolvem verbas adicionais que elevam os contra-cheques além do limite previsto. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, tiveram rendimentos acima do teto Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Lembrando que o teto do funcionalismo está fixado em R$ 46.300. De acordo com dados apurados pela reportagem, a partir de bases do Judiciário, o Ministério Público e da Advocacia Geral da União, os valores adicionais pagos aos ministros desde 2019 somam cerca de 2,8 milhões de reais. Moraes aparece como ministro com maiores valores no período analisado. E, neste final de semana, o deputado federal Kim Kataguiri pediu a prisão de Moraes. Vamos ver. E eu aproveito a presença da imprensa aqui para dizer o seguinte: neste exato momento existe um processo em curso, em julgamento, no Supremo Tribunal Federal, avaliando a minha prisão. E avaliando a minha prisão, não porque eu fui delatado pelo Vorcaro, não porque eu fiz rachadinha, não porque eu desviei dinheiro público, não porque eu fiz um resort, não porque a minha esposa teve um contrato de 129 milhões, não. Minha prisão está sendo julgada no Supremo, com voto de ministro já, inclusive, porque eu disse, e algum de vocês já conhece essa figura, que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, foi o primeiro citado nas investigações. E todos os ministros do Supremo vão votar. E todos os ministros do Supremo vão votar a minha prisão. E mesmo assim, eu não tenho nenhum receio de pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Dessa mulher, Moraes, olha que mesmo Alexandre de Moraes, mesmo Dias Toffoli, que eu também peço a sua prisão, pode ficar muito claro, Dias Toffoli, que eu quero que você apodreça na cadeia, junto com Alexandre de Moraes. Quero que ambos apodreçam. E eu digo isso sabendo que vocês dois vão ter voto na minha prisão. Mas eu não tenho nenhum medo. Se eu precisar ser preso pelas minhas convicções, eu vou com orgulho. Eu prefiro ser preso injustamente do que os corruptos delatados pelo Vorcaro vão ser presos justamente. Então, para fechar e para reforçar, Supremo, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lula, Zettel, quem recebeu doação do Zettel, Tarcísio, Bolsonaro, todos vocês a serem delatados pelo Vorcaro, saibam, e eu até faço um pedido para todos esses bandidos. Se vocês forem prender alguém por pedir a prisão de vocês, não prendam ninguém que está aqui, prendam a mim, venham para cima de mim. Ainda sobre Moraes, o ministro mandou prender o contador Washington Travassos de Azevedo sob suspeita de vazar dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil só sabe que ele foi preso porque o jornal Folha de São Paulo noticiou, já que o processo tramita sob o maior nível de sigilo no STF, sob a alegação de ter informações sensíveis da Receita Federal e COAF. É o mesmo que ocorreu no caso do Banco Master, quando Dias Toffoli era relator do processo. Rodolfo Borges, o que é que você destaca desse caso? Olha, o STF realmente... Esse procedimento aí de sigilo absoluto, esse nível 4, ele existe desde o ano passado. A possibilidade de que seja imposto esse sigilo aí. E da primeira vez que ele foi imposto, já foi tudo errado. Porque o Dias Toffoli, aparentemente, né, depois que se vê o que decorreu-se, depois que o Dias Toffoli deixou a relatoria do caso, ele não estava exatamente preocupado com vazamentos da investigação que pudessem preservar a investigação. Aparentemente eram vazamentos que iriam depor, ou informações que iriam depor contra os próprios ministros do STF, inclusive ele, Dias Toffoli. Esse caso dos auditores é uma coisa, assim, ele é absurdo desde a origem, a gente já vem falando sobre ele aqui, inclusive a gente entrevistou o Kleber Cabral, o presidente da Unafisco, que deu um depoimento ao qual nem sequer ele pode ter acesso ao registro.
O Wilson deu essa notícia aqui no antagonista. Como é que você depõe num processo como investigado por ter reclamado de uma decisão muito esquisita, uma decisão autoritária do Alexandre de Moraes, quer dizer, a decisão é ruim. Você reclama dela e vira investigado por ter reclamado dela, e ao depor sobre o assunto, você e seu advogado não podem ter acesso sobre o registro do que foi dito. E agora, o caso só piora porque houve uma prisão preventiva e o advogado, ou, aliás, a gente só ficou sabendo, como o Inácio disse, porque saiu num jornal. Não existe o registro dessa prisão. Quer dizer, é uma coisa totalmente de exceção. Não faz sentido, num país como o Brasil, o que se alega uma democracia, uma república, que o procedimento corra dessa forma. É completamente absurdo isso. Obviamente, a gente precisa acompanhar e fazer pressão sobre o STF para que esse tipo de processo não exista, porque muito se reclamou do processo da trama golpista e do inquérito das fake news por questões como essas, inclusive. Porque tem gente lá, vinha a ordem, né, a gente falou do Elon Musk aqui, do X, vinha a ordem para bloquear um perfil sem sequer ter um embasamento. E às vezes até bem disfarçada essa ordem, não sabia por quê, e até por isso a rede social dizia, não vou bloquear porque eu não sei por que eu vou bloquear, qual que é a alegação aqui? Então, realmente, o nível de desaforo que o STF impõe hoje para o Brasil é muito alto. E parece que a escala aumentou muito, porque antes até algumas pessoas concordavam com o que o STF fazia sob a alegação de defesa da democracia. Hoje nem isso dá para dizer. Tem um contador preso hoje, e seu advogado não tem sequer condição de saber por quê, o que está acontecendo, de poder fazer uma defesa prévia, porque ele não foi condenado ainda. Isso é uma prisão preventiva. E desde que o Alexandre de Moraes tinha imposto lá tornozeleira eletrônica para funcionários da Receita Federal, também dessa mesma forma aí, secreta, esquisita, a gente já estava reclamando. Agora o que aconteceu, esse homem está preso há mais de uma semana. A gente ficou sabendo agora. É uma coisa totalmente absurda e não pode funcionar assim. Ricardo Kertzmann. Bom, sobre aquela primeira parte lá, a respeito das verbas acima dos salários, acima do teto dos ministros do STF, é aquela velha história. Inácio, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então tem que ter limite, né, de penduricalhos para os outros, mas comigo a coisa pode funcionar um pouco diferente. Com relação ao discurso, né, do Kim, ao movimento lá do Kim, a primeira parte uma tremenda de uma besteira, uma bravata por parte dele, porque eu posso ser preso, pode nada, Kim, você sabe disso. Ele está respondendo um processo, talvez por calúnia, difamação do que ele falou sobre o colega dele lá, e isso não dá mais do que, jamais daria mais do que 8 anos de condenação em regime fechado. Ele sabe que não vai ser preso e está fazendo bravata. Com relação a todo o resto, aí eu assino embaixo, quem deve tem que ser investigado, quem deve tem que ser punido. Eu louvo esse tipo de chamamento que ele faz, mas não tenho muita esperança de que isso resulte, acabe bom termo. E por fim, com relação ao caso do contador preso, é o que a gente comentou agora há pouco sobre as milícias digitais que o PT, né, contra o PT. É o que a gente falou, quando o ministro Alexandre de Moraes, quando algo é contra ele vai lá, manda prender, manda soltar, faz o que ele quiser. Quando não é, ele fecha os olhos e finge que não está acontecendo. Wilson Lima. Inácio, enquanto o Rodolfo falava, eu procurava aqui na minha biblioteca aquele livro Como as Democracias Morrem, mas eu acho que provavelmente devo ter emprestado para alguém e a pessoa não me devolveu, mas tudo bem. Livro é uma coisa que eu não faço tanta questão de ter, eu não fico tão bravo quando a pessoa me dá um calote e leva o livro para casa, pelo menos é conhecimento que a gente compartilha. E aí tem um princípio básico dessa obra que é o seguinte, né, em que o autor ele parte da premissa de que as democracias elas são corroídas por dentro a partir de figuras autocráticas. Então, assim, ele dá o exemplo dos Estados Unidos, do Donald Trump, e a partir daí a reversão, né? Quando ele muda mais ou menos a estrutura democrática dentro da própria estrutura, você tem a queda da democracia. E aí, por que eu estou puxando esse autor? Por que eu estou puxando essa reflexão? É porque vivemos hoje um processo de erosão democrática que esse autor não conseguiu contemplar no Brasil. Então, assim, o Brasil ele acaba sendo um case que refuta
a tese do autor desse livro, Como as Democracias Morrem. Porque o que acontece? Estamos vendo, estamos presenciando, estamos testemunhando dia após dia a erosão de um dos pilares da democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. Só que é uma erosão de dentro, não a partir de uma figura autocrática, mas sim por uma figura autocrática externa ao tribunal, mas sim por figuras que têm um comportamento autocrático de dentro do tribunal. Então, vejam, percebam como é que isso vai, junto à população, tirando a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Cada vez mais as pessoas observam as decisões e questionam, vem cá, isso é justiça? Isso foi justo? Isso de fato é coerente com aquilo que você mesmo já decidiu em outrora? Então, Inácio, é algo muito, muito nocivo. Então, percebam que são essas, de novo, né? São essas incoerências cotidianas que apontamos aqui todo o santo dia que confirmam que, de fato, é necessário, sim, um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal. Um freio de arrumação para o bem do próprio Supremo. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, o Supremo, que tanto que lá atrás reivindicou esse poder de ser o arauto da democracia, de ser o guardião da democracia, é ele o Supremo que está ajudando, assim, a passos largos a corroer o que a gente entende por democracia.